Graça e paz, povo de Deus. Estamos começando aqui mais um Pão e Mesa Cast. Esse é um quadro do canal do pastor Jackson Marques. E como esse é um quadro do pastor Jackson Marques, o homem tá aqui com a gente aqui, ó. Receba aí, Thiagão. Tudo bem, pastor? Mais um, Thiago. Mais um aí. Como é que tá as coisas? Ó, se inscreva aí, não dá moral pra nós. É isso que eu vou falar. Se inscreve aí, ó. Se inscreve aí, ativa os seus sininhos, deixa o seu like, compartilha, enfim. Começa a caminhar conosco aí que eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Pastor, é uma benção, nós estamos caminhando junto aí e Deus tem dado vitória. Amém. E aí, pastor, como tá as coisas? Graças a Deus, gente, ó. Muito obrigado por todos vocês, pela audiência. Obrigado aí, Thiago, disponibilizar essa manhã pra estar com a gente aí. E é isso aí, vamos pra cima. É um prazer tá com o senhor aqui. Thank you, everybody. Pastor, vamos começar, né? Sem perder tempo. Tem muitos assuntos hoje que eu queria tratar aqui, né, com o senhor. Mas tem um assunto que ele tá em alta no momento, Meu né? Deus, gente. É um assunto que, sim, tá todo mundo falando sobre ele, que é a questão da perseguição. Né? A gente tá vendo perseguição política, é o que mais tá em alta. Uau. A gente tem perseguição dentro da igreja, a gente tem perseguição por parte do inimigo, a gente tem perseguição por parte de todo lado. Mas o que eu queria perguntar nessa manhã é se o senhor já teve uma perseguição pessoal. Se tem alguma perseguição pessoal. Muito boa essa aí, muito boa essa aí. Então, Thiagão, o que acontece, mano? A perseguição, ela é uma forma, assim, de Deus te atrair pra Ele. Sim. Quando você está preso na sua zona de conforto, duas coisas Deus vai fazer pra te tirar de lá. Ou Ele vai usar algum processo, ou Ele vai usar a perseguição. A perseguição é a maior forma de você aproximar de Deus. Sim. Porque quando você está sendo perseguido, você precisa procurar quem te defende. Sim. Alguém precisa te defender, né? É verdade. Só que você já percebeu, Thiago, que o perseguidor nunca tá na frente? É verdade. Você nunca vai ver o perseguidor na frente. Todo perseguidor tá atrás. Então Deus usa o perseguidor atrás para empurrar você para frente. Sim. Quanto mais você é perseguido, mais você avança. Então talvez algumas pessoas ainda não entenderam que a perseguição não é um meio de Deus te matar. E às vezes ele permite só para te atrair para ele. Por exemplo, quando os hebreus chegou diante do Mar Vermelho, eles olharam para frente e falaram: Moisés, o mar está na frente. Sim. Quando eles olharam para trás, vinha Faraó. Na direita e na esquerda só tinha areia. Aí eles falaram: Moisés, a gente não tem nem sepultura. Se a gente morrer aqui, vai ser enterrado aonde? Ou seja, então eles olharam para frente, olharam para trás, olharam para a direita, olharam para a esquerda, olharam para baixo. Sim. Não tinha sepultura, só esqueceu de olhar para cima. Porque todas as vezes que você for perseguido, duas coisas você não pode esquecer. Primeiro, quem te ataca não é maior do que quem te defende. É verdade. Uau. Quem te ataca não é maior. Não é maior do que quem te defende. Então, segunda coisa é que você precisa entender que toda perseguição é Deus para arrancar você da sua zona de conforto. A perseguição é o meio que Deus utiliza para você dar o próximo passo. Sim. Quando os hebreus chegou diante do mar, eu acho isso forte. Deus falou: Moisés, diga ao povo que marche. Sim. Mas eles não eram escravos. Escravo não pode marchar. É verdade. Só marcha quem é soldado. Deus já havia transformado eles, mas eles ainda não sabiam. A tragédia da mentalidade de escravo é quando Deus te transforma em servo, em príncipe, mas você ainda continua vivendo como escravo. Sim. Aí Deus falou: diga a eles que marchem. Mas como é que você vai marchar, Thiago, se o mar está na sua frente? Então Deus já está dizendo: Deus ainda não abriu o mar porque você ainda não deu o primeiro passo. Quem dá o primeiro passo é você, quem abre o mar é Deus. Resumindo, Faraó veio atrás, Deus abriu o mar, e aqui eu acho que é engraçado falar: o mesmo Deus que abriu o mar na frente dos hebreus foi o mesmo Deus que fechou o mar na frente dos egípcios. Então, quando eles foram dar o primeiro passo, Deus estava dizendo: Moisés, fala para eles avançar. A perseguição não é para você recuar. Sim. É para você avançar. A igreja foi perseguida, Jesus foi perseguido, os profetas foram perseguidos, você também será perseguido. Não tem como escapar dessa. Né? Não tem como. E como você acha que a gente, como cristão hoje, como a gente pode fazer para escapar realmente dessa perseguição? Então, mano, assim, é quase impossível escapar da perseguição. Sim. Porque, tipo assim, se você não manter uma distância entre você e o perseguidor, você sempre vai se tornar um alvo. Sim. Se você brilha, você se torna um alvo. Você não se torna alvo quando você está apagado. Sim. Se você se expõe, se prepara, você vai ser alvo de perseguição. Sim. Só que a perseguição pode mostrar duas coisas. Número um, pode revelar o sinal que você está no caminho certo. Sim. Que ninguém persegue quem está no caminho errado. Verdade. O cara tá fazendo um monte de coisa errada. Quem vai perseguir esse cara? É verdade. Mas se ele tá crescendo. E outra, o maior sinal que você está sendo perseguido é quando você começa a dar resultado. Ninguém persegue quem não dá resultado. É verdade. Jesus deu tanto resultado que mataram ele.
Verdade. Perseguiu tanto Jesus que mataram ele. Então, assim, só existe um lugar seguro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quando nós estamos em Deus, até me lembrei da história aqui, que eu jogava bola e os meninos da escola queriam me bater. Sim. E o meu irmão estudava comigo. Sim. No mesmo horário. E aí eu falava pra ele assim, ó, os meninos tá querendo me pegar depois da aula. Aí ele falava comigo assim, ó, quando terminar sua aula, você vem pra perto de mim. Sim. E aí quando acabava a escola, a gente saía junto, ele na frente e eu atrás. Quem ia tocar em mim? Não tem como, meu irmão tava comigo. Então toda vez que o inimigo te perseguir, você fala, peraí que eu vou chamar meu irmão. Meu Deus. Seu irmão, né? Verdade, é verdade. Jesus, ele vai ver. Meu Deus. Toda vez que você estiver sendo perseguido, chame seu irmão. Meu Deus. E engraçado que às vezes a perseguição também, quando a gente, como o senhor mesmo falou, quando a gente não deposita a nossa fé ou não confia em Deus, essa perseguição ela pode levar a gente a perder o propósito. Sim. Você acredita que muita gente pode se perder o propósito e perder a oportunidade, de fato, de confiar em Deus? Ou de manter o propósito por conta da perseguição, não é? Sim, isso é muito profundo que você falou agora. Muitas pessoas perderam o propósito por causa da perseguição. Sim. Eles não se encontraram, ficaram tão presos na perseguição que eles se conectaram mais com o perseguidor do que aquele que poderia os defender. Sim. Moral da história: a perseguição não pode roubar você do seu propósito. Porque se ela roubar você do seu propósito, você nunca mais vai ser perseguido. É verdade. Então, quando você foca na perseguição, você deixa de viver o propósito. Quando você vive o propósito, o Deus do propósito guarda você de toda perseguição. Entre você e o perseguidor está Deus, cara. Entre você e o perseguidor está Deus. E outra, quando você anda com Deus, eles não te acham. É verdade. Porque a maior graça de ir pro profundo é que pessoas rasas não podem te tocar. Pessoas rasas não podem te encontrar, porque você tá numa profundidade e eles não conseguem respirar lá embaixo. Meu Deus. Sabe, assim, eu acho que às vezes a perseguição é a maior forma de Deus falar assim, ó, preciso te arrancar dessa zona aí. Você não vai querer sair daí, eu vou colocar a perseguição. Por exemplo, Jesus chegava na sinagoga, os fariseus perseguiam ele. Sim. Jesus ia pro templo, os escribas perseguiam ele. Então, aonde Jesus estava inserido, ele tinha perseguição, mas ele não perdeu o propósito. É verdade. E hoje as pessoas estão perdendo o propósito, porque elas estão mais ligadas em quem persegue do que em quem defende. É verdade. Sabe, outra coisa, a gente não tem que ficar dando resposta a todo mundo. Primeiro, nem todo mundo merece resposta. Segundo, as pessoas às vezes não construíram nada, tá querendo destruir aquilo que você tá construindo. Terceiro, eles não tiveram resultados. É verdade. E como você tá dando resultado, a frustração deles é ver você frutificando em área que um dia que eles foram frutíferos, mas hoje se tornaram estéril. E hoje tá vendo você frutificar nas mesmas áreas que eles estão produzindo. Sim. Então, quanto mais resultado você dá, mais perseguido você é. Tem até a história da água que eu gosto de falar, né? Que a água, até o Davidson lá. O Davidson postou, verdade. Postou o Davidson, jogador do... Hoje tá nem sei onde. Ele até contextualizou, né? De um jeito diferente. David. A águia só tem um inimigo, que é o corvo negro. Não existe outro inimigo pra águia. Qualquer ave, a águia consegue pegar. O único inimigo que a águia tem é o corvo negro. Sim. Só que o que acontece? O corvo arrumou uma estratégia de atacar a águia e ela não consegue se defender. Ele voa sobre as asas dela, no meio da divisa das asas dela. Então ele começa a bicar na cabeça dela. O que ela faz? Ela devolve? Não. Ela reage? Não. Ela sobe o nível. Uau. Ela vai subindo, atravessando as nuvens. Chega uma hora que o corvo não aguenta, perde oxigênio, alguns até desmaiam e caem. Moral da história: todas as vezes que você for perseguido, é só você subir o nível. Uau. Tá sendo perseguido, não discuta, só suba o nível. Por quê, Tiago? Discussão é uma distração pra te destruir. Quem tem proposta discute, mas quem tem um propósito prossegue. Quando você para pra discutir, você vai dar mais atenção a uma necessidade do que a um propósito. Por exemplo, a Penina veio discutir com Ana, mas Ana não devolvia. Sim. Porque ela tinha um propósito de gerar um Samuel, enquanto ela estivesse discutindo com Penina, Samuel não ia nascer. Sim. Quando ela deixou Penina e ela conseguiu cumprir o propósito dela, é engraçado, a Penina nunca conseguiu ofuscar o brilho de Ana. Sim. Porque a ideia do perseguidor precisa apagar o Tiago. É verdade. A ideia do perseguidor é essa. É verdade. Se eu não te matar, eu te apago. É verdade. Só que quanto mais perseguia a Ana, mais a Ana produzia. E aí, a história de hoje. Muitas mulheres... a Penina teve vários filhos. Sim. Se eu te perguntar o nome de um filho de Penina, ninguém vai saber falar, porque a Bíblia não fala. Mas engraçado, a Ana teve 5 filhos. Sim. Que Deus deu. Fora Samuel, 6. Sim. Samuel morreu, Ana morreu, e até os dias de hoje, se você chegar em qualquer igreja, vai ter um menino que se chama
Samuel. Porque quando Deus dá, ninguém esquece. É verdade. Meu Deus. É isso aí. Quando Deus dá, ninguém esquece. É verdade. E você acha que pra gente se manter nesse propósito, o que a gente deve fazer, de fato? Eu sei que a gente precisa manter a nossa confiança em Deus, confiar em Deus um dia após o outro. Mas às vezes a gente é pego pela nossa mente. Você falou as questões da distração. Hoje o inimigo tem usado muito a distração. Parece que ele quer nos manter preso na igreja, mas distraído. Repete isso aí que isso é cabuloso. Né? Antigamente tinha muito a questão de desviar, sair da igreja. Hoje não. Hoje parece que o que o Satanás quer é nos manter dentro da igreja, só que distraído. E tem muita gente distraída dentro da igreja. Verdade. E o que você pode falar pra gente sobre se manter nesse propósito, sem se distrair, sem se perder e manter focado? Fantástico, Thiago. Então, mano, as pessoas precisam entender que o propósito não é o seu desejo. Sim. O propósito é a sua vida. Sim. O propósito não é o que te mata, o propósito é o que te faz viver. Uau. O propósito é a única forma de você se encontrar. O trágico do ser humano é viver uma vida inteira sem encontrar o seu real propósito. Ele não vai viver, ele só vai passar na terra. E outro mais. A palavra propósito está ligada à prótese. Sim. E o que acontece? Quando a pessoa perde as pernas, ela vai ter que usar a prótese. Sim. Alguém vai me questionar falando, mas prótese tem a ver com mecanismo. Ok. Só que tem uma coisa, para essa pessoa ir no banheiro, ela precisa o quê? Da prótese. Para essa pessoa ir para a mesa, precisa da prótese. Para essa pessoa ir para o culto, ela vai precisar da prótese. É o seu propósito. Quando você vive no propósito, cada movimento seu está alinhado ao propósito. Não tem como viver com Deus e viver sem propósito. Qual o problema hoje? Que as pessoas acordam de manhã sem um propósito. Sim. Elas passam um dia sem um propósito. Quando elas assustam que não, a vida está passando e elas perderam. E detalhe, às vezes, o inimigo não vai roubar o seu propósito, mas ele vai roubar você dentro do mesmo propósito. Nossa, pesado. Você pode repetir pra gente? Você tá dentro de um propósito, mas tá perdido. O inimigo não roubou o seu propósito, mas roubou você dele. Tá vivendo, mas não tá fluindo. Tá funcionando, mas não tá frutificando. Não deu resultado porque perdeu o propósito. E outra, Thiago, a ideia de Deus é fazer você se achar. A ideia de Deus é fazer você se encontrar. Qual o grave problema dessa geração? É que eles estão lutando para ser famosos ao invés de lutar para ser frutífero. Isso é pesado. Nem todo famoso é frutífero e nem todo frutífero é famoso. Porque fama passa, né? É verdade. Mas quem dá frutos permanece. Meu Deus. Então, a Bíblia diz assim, ó, que o propósito não é um desejo. O propósito não é uma invocação. O propósito é um chamado. Uau. Entendeu? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Sim. daqueles que são chamados, Sim. segundo o seu propósito. Então, quando você descobre o propósito de Deus sobre a sua vida, você só está cumprindo seu chamado. É trágico no final da vida alguém olhar para trás e falar, não sei qual é o meu propósito. Sabe, como pai, como esposa, enfim. As pessoas estão vivendo sem descobrir o seu real propósito. É verdade. Como é que eu descubro o meu propósito? Descubra a sua paixão. Sim. Ela pode iluminar sua mente para você encontrar o seu real propósito. Sim. Talvez a área que você mais sofre, talvez seja a área que Deus mais queira te usar. Sim. Porque você não pode falar com propriedade aquilo que você nunca vivenciou com profundidade. Uau. Deus é capaz de fazer você viver na pele coisas, feridas profundas, para depois você tratar a ferida dos outros. Não tem como eu curar feridas profundas se eu ainda não sei lidar com ferimentos rasos. Curar para ser curado. É isso aí. É isso aí. Sarar para ser sarado. É verdade. Nossa, verdade. Vocês estão aí, Brasil? Meu Deus. E eu acho que você falando assim, eu me lembrei, as pessoas, a gente viveu, né, em Guiné, na África. Na África, meu Deus. E as pessoas perguntam pra gente, na verdade as pessoas elogiam, né? Nossa, vocês são guerreiros, né? Que legal você ir pra lá. E a gente costuma dizer assim, na verdade a gente não é guerreiro nem corajoso. As pessoas falam, vocês são corajosos. Corajoso acho que é quem ouve a voz de Deus e não obedece. Nossa. Essa pessoa tem coragem. Boa. Eu não. Boa. A gente ouviu e obedeceu, porque a gente espera nele, crê nele. Mas quem ouve e não obedece. Esse é corajoso. Esse é corajoso, porque ele tá saindo da mão do poderoso. É forte. Deus, é forte. Tipo assim, o propósito não é aquele que te divide, o propósito é aquele que te completa. Isso. A chamada não é quando você ouve, é quando você atende. Não adianta eu ligar pro seu telefone, ele chamar e você não atender. É verdade. Toda vez que você atende um telefone que tá chamando, você tá dando a resposta não é pro telefone, você tá dando a resposta para quem te chamou. É verdade. Então, quando você atende o chamado de Deus para sua vida, você tá dando a resposta para ele. É verdade. Mas o problema é que as pessoas confundem necessidade e prioridade. O seu chamado é prioridade.
Porque a voz, por exemplo, Samuel tá dormindo, né? Sim. Deus veio e chamou ele, né? Isso é muito forte. Ele levantou e foi até Eli. Sim. Porque ele pensou que quem tava chamando ele era Eli. O Eli falou, não, volta a deitar. Ele deitou. A voz, segunda vez, Samuel, ele levantou. E aí, abrindo parênteses, eu amo Deus pela paciência que ele tem. Sim. De entender a elasticidade, que nós não temos compreensão da sua voz, ele ainda continua nos chamando. Chamou a terceira vez e quando Eli viu, já entendeu. São duas gerações. O Samuel, que tá ouvindo a voz, Sim. mas não sabe quem é que tá falando. E o Eli, que conhece quem tá falando, mas não tá ouvindo a voz. E aí... Meu Deus, é pesado essa, hein? Você pode estar num ambiente que você está ouvindo, mas não sabe quem tá falando. E você pode estar perto de alguém que conhece, mas parou de ouvir. Deus conectou as duas gerações. O que estava ouvindo, mas não sabia quem era. E o que sabia quem era, mas não estava ouvindo. Moral da história. O Eli foi um péssimo pai. Mas para Samuel ele foi um mestre. É verdade. Porque ele ensinou a Samuel a ouvir a voz de Deus. Eu não tô ouvindo, mas vou te explicar como. Meu Deus. Quem tem ouvidos para ouvir. Agora, já que ele falou sobre ouvir, então eu fiquei empolgado. A Eva tá dentro do jardim viva. Sim. E o Lázaro tá dentro da sepultura morto. Sim. São ambientes distintos. My God. Eva viva dentro do jardim, Lázaro morto dentro da sepultura. A Eva tá viva. Ouviu a voz da serpente e morreu. O Lázaro tá morto e ouviu a voz do cordeiro e reviveu. O poder da vida não tá na fala, tá no ouvido. É verdade. Quem você tá ouvindo vai determinar se você vive. Meu Deus. Ou se você morre. Talvez você está dentro de um ambiente que poderia produzir, crescer, frutificar, só parou porque deu ouvido a vozes erradas. Seja seletivo. Algumas pessoas vão falar a sua mente, outras pessoas vão falar os seus ouvidos, mas você precisa escolher quem vai falar a sua alma. É verdade. Meu Deus. No mundo de opiniões, todo mundo tem algo para falar, mas o sábio não é quem fala. O sábio é o que ouve. É o que ouve. Meu Deus. É verdade, você falando pra gente ser sábio seletivo com quem a gente anda. A Bíblia ela narra um episódio que um paralítico é curado através dos seus amigos. Eu até fiz uma postagem essa semana. Os amigos levam esse homem a Jesus e ele é curado. E a pergunta que eu fiz foi: e os seus amigos estão te levando pra onde? Boa. Pra onde estão te levando seus amigos? Onde estão te conduzindo? Pra onde eles estão te conduzindo? E em cima disso, o que você pode falar pra gente sobre amizade? Esse texto aí pra mim é o mais fantástico de todos. Porque os seus verdadeiros amigos são aqueles que te conduzem a Cristo. Sim. Se as amizades que estão em sua volta não te conduzem para uma vida melhor, desculpe, você está com as amizades erradas. Qual o problema hoje, Thiago? É que a nossa carência humana, ela revela o nosso fraco relacionamento diante de Deus. Sim. Quanto mais fraco é o seu relacionamento diante de Deus, maior será a sua carência diante dos homens. É por isso que hoje a gente fica na rede social caçando a alta aprovação e análise dos outros. Sim. As pessoas precisam dar like pra gente se sentir bem. É verdade. Porque isso revela a nossa carência diante de Deus. Nosso relacionamento foi ferido. Então, o melhor amigo do homem não é o cachorro, o melhor amigo do homem é o leão da tribo de Judá. Meu Deus. Porque verdade. ninguém vai te confrontar mais que Jesus. A verdadeira amizade é aquela que você tolera, aquela que você desfruta. Uau. Se os seus amigos não é o tipo de amigo que você não pode ser você mesmo, você só tem colegas. É verdade. E o problema, Thiago, é que às vezes a gente está colocando pessoas em ambientes que eles não deveriam estar. Uau. Porque a amizade ela tem prazo de validade em alguns casos. Sim. Tem gente que serviu para um tempo e não vai servir para esse tempo e tá tudo bem. É verdade. Porque ciclos podem ser encerrados, mas aqui, encerra em paz. O problema é que as pessoas encerram ciclos, mas ainda continuam, sabe? Qual o problema? É que quando Deus tira uma pessoa da nossa vida, a gente não aceita. Só que Deus sabe o que é melhor para ti. Porque Ele pode estar tirando alguém hoje para repor, colocando alguém a melhor amanhã. É verdade. E outro mais. Se não tiver ninguém para ser sua companhia, Ele será a sua melhor companhia. Amém. As pessoas dizem assim, nossa, Jesus andou com meretriz, Jesus andou com traidor. Não. Jesus não andou com meretriz, Jesus não andou com traidor, Jesus não andou com ladrão. Foram os ladrões que andaram com Jesus, as meretrizes que andaram. Foram eles que tiveram a honra de andar com Jesus. E no meio de tudo isso, a amizade é o nível máximo de um relacionamento. É verdade. Como assim, Jackson? É possível o cara estar casado há 40 anos e divorciar. Não existe divórcio entre amigos. É verdade. Um amigo não precisa ter aliança com o outro para falar assim, temos amizade. A amizade de amigos é entre corações. Uau. E dá para ir mais fundo? A amizade é tão séria que no dia do seu velório, a pessoa, os seus parentes podem não ir. É verdade. Mas um amigo vai estar lá do seu lado. Entende? Então, assim, a amizade é aquilo que você desfruta. O paralítico foi conduzido por 4 amigos.
É verdade. Posso te falar uma coisa, Thiago? Sim, sim. Ele não tinha nem 5, cara. Não encheu nenhuma mão. Só tinha 4. E a gente acha que quem nos segue no Instagram é amigo de verdade. Entende? Quando os caras chegou lá, o que eles fizeram? A casa tava cheia, né? E casa cheia não quer dizer nada. Às vezes a casa tá cheia de gente vazia. Tiveram uma ideia, já que não, já que não tem como... A casa tá cheia, mas tá cheia de gente vazia lá dentro. Só estou ocupando lugar. Só de uma pessoa que poderia ser diferente. Aí ao invés de ser o lugar da revelação, se tornou o lugar do entretenimento. Não tem nada pra fazer? Vamos pro culto. Meu Deus. E aí quando chegou, tiveram ideia. Olha... Casa cheia, coração vazio. Boa, casa cheia, coração vazio. Já que não tem como entrar por baixo, vamos entrar por cima. Deus é capaz de fechar algumas portas para fazer você olhar para outras direções. Uau. Aí eles subiram. E aí eu encerro essa parte. Ele não subiu sozinho. Porque um amigo de verdade não terá vergonha de falar assim, mano, tá lá em cima, mas eu ajudei. Tá lá em cima, mas eu dei moral. Tá lá em cima, mas eu sustentei. Tá lá em cima, mas aqui eu fiz esforço pra fazer ele lá. Acho que você não entendeu ainda. Eu não subi, mas fiz esforço pra ele subir. Entendi. Hoje é o contrário. A galera não sobe, tá fazendo esforço pra quem tá lá em cima descer. A galera não tá pronta pra ver você lá em cima, cara. E não se trata de estar no topo, mas se trata de estar no centro. Entendi. Porque pra ele ver Jesus, ele teve que subir. Mas pra receber de Jesus... ele teve que descer. Teve que descer. Meu Deus. Meu Deus, você acha que é muito difícil um amigo conseguir te celebrar? Celebrar sua vitória? Mano, celebrar suas conquistas? Você tá doido. Na verdade não é amigo, né? É colega. É colega, porque assim, mano, se eu não consigo celebrar suas conquistas, eu tô doente. Um dos sinais que eu fui sarado é quando eu fui tratado, é quando eu consigo falar assim, poxa, o cara tá bem. Sim. Eu vou me alegrar com ele. O que Paulo disse, chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. Sim. É fácil chorar quando você tá chorando, né? É verdade. Quero ver eu ter um cântico de celebração e falar, poxa, ele conquistou e glória a Deus por isso. Deus é estrategista, mano. Sim. Para as muralhas de Jericó, Deus mandou Josué gritar. Sim. Mas para os muros de Jerusalém, Deus não mandou Neemias gritar. É verdade. E são tempos distintos, sim, mas existe uma cronologia de revelação muito forte aqui. É que não são Neemias e não são Josué. Mas vai ter dias que você vai ter que ser Neemias e vai ter outros dias que você vai ter que precisar ser Josué. Como assim, Jacques? Vai ter dias em que Deus vai mandar se derrubar muralhas. Uau, verdade. E vai ter dias que Deus vai te dar graça e habilidade para você construir muros. Faz sentido. Mas aqui, os muros não estavam caídos? É verdade. O Sanbalat e Tobias nunca levantou muro. É verdade. Nunca esforçou para levantar muro. Mas quando Neemias falou, eu vou levantar o muro, começaram a perseguir ele. Entendi. Porque as pessoas não fazem o que você começou a fazer, e quando você começa a fazer, só tem um jeito de parar ele perseguindo. Se você não canta, ninguém te persegue. Se você começa a cantar, quem canta começa a te perseguir. É verdade. Um pastor não tem medo de um demônio. Essa é pesada. Um pastor não tem medo de demônio. Um pastor não tem medo de despacho. Um pastor não tem medo de perseguição. O pastor tem medo de um outro pastor, cara. Meu Deus. Quem vai acabar com o ministério do outro pastor não é o vizinho, não é o ímpio, não. É um outro pastor invejoso. É um outro pregador frustrado que quer acabar com o ministério do outro cara frustrado. Meu Deus. E outra coisa, Thiago, você vai concordar comigo. Quem é um cara realizado não tem tempo pra falar da vida dos outros, não, irmão. É verdade. Você nunca vai ver pessoas realizadas ter tempo pra falar da vida dos outros, não. É verdade. Eles não vivem de like, não. Eles não precisam fazer conteúdo denegrindo imagem de pessoas pra se lucrar. Isso nunca foi reino, irmão. Um reino dividido não prospera nunca. Não prospera nunca. Meu Deus. Um reino dividido não prospera nunca. E falando sobre reino e reino dividido, uma coisa que divide muito e divide opiniões, né? Cada um tem uma opinião. Você vê muita gente querendo falar sobre. É até a questão de ofertas, né? Você vê muita gente fala que o dízimo é obrigado, o dízimo não é. O que você pode falar pra gente ainda dessa questão de divisão? Porque isso causa uma divisão na igreja, né? Verdade. Sobre essa questão de oferta, de dízimos, enfim. Então, primeiro o dízimo, eles falam assim, o dízimo tá na lei. Não, o dízimo tá na lei. O dízimo é da lei. Sim. E Abraão nunca teve problema de dar dízimo. Mas a igreja primitiva não fala de dízimo. Mas como é que vai falar de dízimo se eles davam tudo? Se dízimo vem de dízima, que é a 10ª parte. Sim. A igreja primitiva dava tudo. Você vai pregar dízimo pra quem dá tudo? Nossa. E eu sempre disse, o dízimo não tem a ver com os 10% que você devolve. Porque dízimo você não paga, né? Dízimo você não entrega, dízimo você devolve. Sim. O dízimo então tem a ver com 10% que você devolve. O dízimo também tem a ver com os 90% que Deus deixa com você. Pra você administrar. Isso também faz parte do dízimo. Só que o problema é que a gente só fica ligado ao dízimo monetário. Sim. Existe o dízimo do dia.
É verdade. Se o dia tem 24 horas, eu preciso separar pelo menos 10% dele aí, 2 horas e 40 minutos. Sim. A gente não entrega o dízimo. Por isso que Jesus, na oração do Getsemane, virou pra Pedro e falou assim, poxa, não pudesse vigiar comigo 1 hora? Se você não ora 1 hora, você tá em dívida muito grande. E outra coisa sobre o dízimo, a pessoa não dizima na igreja, pastor vai roubar, isso não é problema seu. A consequência do roubo dele é ele e Deus. Só que tem um detalhe. Quando você chega no restaurante que termina o jantar, o garçom vai te pedir a conta e 10%. Você não conseguiu entregar pra Deus, mas teve habilidade e coragem de entregar na mão dos homens. É verdade. E a oferta, Jackson? Pra falar? Pode, claro. Quando Moisés subiu no monte, o Arão falou assim, vamos levantar um bezerro que Moisés não vem mais. Sabe por que as pessoas levantam deuses? Porque ela não sabe qual é o seu próprio Deus. Caramba. Quando você não conhece o caminho que Deus estabelece, você vai criar seus próprios caminhos. Se você não souber aguardar a resposta que Deus tem para te entregar, você vai acabar criando as suas próprias respostas. Tem gente abrindo suas próprias portas ao invés de esperar Deus abrir a porta para ele. Meu Deus. E a porta de Deus é melhor. Aí o que o Arão fez? Recolheu a oferta. Qual a tragédia dos dias atuais? A oferta não se recolhe. A oferta se devolve. Meu Deus. Por quê? Toda vez que você recolhe a oferta, você constrói um bezerro. Meu Deus. Mas olha engraçado, o Arão recolheu a oferta do povo e construiu um bezerro com ela. Sim. Mas quando o povo entregou a oferta voluntariamente, eles construíram um tabernáculo. Uau. Qual a diferença do bezerro de ouro pro tabernáculo? É que o bezerro se cultua por fora, né? Não tem como entrar dentro do bezerro. É verdade. Já o tabernáculo não, pra se cultuar. Meu Deus. Tem gente levantando bezerros de ouro, recolhendo a oferta dos outros. Meu Deus. Sabe a mulher do fluxo de sangue? Sim. Ela é um tipo de igreja. Sabe os médicos? Sim. É tipo de pastores ou pregadores. Sim. Colocando pedágio. E Jesus é um caminho sem pedágio. Porque eles cobraram da mulher, mas não curou ela. Meu Deus. Jesus curou ela de graça sem precisar pagar nada. Uau. Entende? O de graça receber, o de graça dar não tem a ver com o que você pede de oferta pra pregação. Eu sei que alguém vai falar, tá defendendo o lado dele. Mas tem a ver com o que o obreiro é digno do seu salário, Sim, né? sim. A Bíblia Quem fala que isso. prega o evangelho, que vive do evangelho. Sim. É bíblico isso. É bíblico. O detalhe é que eu não posso usufruir e extrair dinheiro das pessoas usando o meu dom. É verdade. Tipo, eu revelo, então, pra eu revelar, X. Entendi. Eu curo, mas Deus me deu o dom de cura, mas pra eu curar, X. é isso aí. De graça receber. Não, entendeu? Entendi. Então, assim, por exemplo, a oferta ainda. A oferta tem a ver com o coração, cara. Às vezes Deus nos dá ouro, a gente devolve ele prata. É verdade, isso é pesado. Você entende? Isso é pesado. Posso ir mais fundo aqui? Pode, com certeza. Tiago, você nunca viu na Bíblia Jesus dar dinheiro pra quem pedir esmola? Uau. É verdade. Não tem um cara na Bíblia que pediu esmola e Jesus deu dinheiro. É verdade. Por quê? Existe um pacto. Quando você sela alguma coisa, você dá o dinheiro. Por exemplo, quando você faz uma compra no supermercado, como é que você sela a compra? Com dinheiro? Com dinheiro. Sim. Quando você compra um eletrodoméstico, você sela a compra? Com dinheiro. Quando um cara vai pra uma prostituta, terminou o programa, como é que ele sela o programa? Com dinheiro. Pagando. Quando você entrega um dinheiro a alguém que está pedindo esmola, você está selando. Algo com ele. Você está selando algo com ele. Entendi. Tá sendo um pacto que você tá fazendo ali. E existe um espírito na vida daquele cara que levou ele pra ali. Porque a miséria é um mistério. Ninguém sabe como a miséria. O cara bilionário, daqui a pouco vive na miséria. A miséria é um mistério, mas a riqueza é um ministério. Meu Deus. Entende? A riqueza é um dom, Eclesiastes 5:9. Então, mano, existe um pacto. E Jesus nunca deu dinheiro pra quem pedir esmola. É verdade. Porque ele entendeu que se eu der dinheiro pra esse cara, eu vou estar prendendo ele nesse lugar. Porque vai ser a zona de conforto dele. Ele não vai querer sair daí nunca. É verdade. Aí um dia tem um cego na Bíblia que Lucas 18, gente, eu acho esse texto maravilhoso. Sério, eu acho que isso é um corte assim incrível isso aqui. O cara tava pedindo esmola. Sim. Na beira do caminho. Ele era cego. Ele não era cego porque ele pedia esmola. Ele era cego, ou melhor, ele não era cego porque ele estava só no caminho. Ele não era cego só porque ele estava pedindo esmola. Ele era cego porque a mente dele cegou ele. Como assim, Jackson? Nos dias de Jesus, todo cego era curado. Sim. E ele só vai entender o que é um nível de cura quando ele vai encontrar com Jesus. Sim. Ele não está vendo Jesus. E aí, Tiago, qual o problema da cegueira? Que uma vez que você perde a visão, qualquer coisa que te dá, você aceita. Nossa. É verdade. Você tem como averiguar, não? É verdade. Quando Jesus passou, o cego era pobre, né? Sim. Tava pedindo esmola. E não era pobre porque ele era cego. E aí... Ou melhor, ele não era pobre porque pedia esmola. Desculpa, gente. Ele não era pobre porque pedia esmola. Ele era pobre porque ele era cego. Sim. Porque a cegueira gera... A pobreza.
A cegueira gera pobreza. Aí a visão é riqueza. Sim. E a cegueira é pobreza. Meu Deus. Quando você perde a visão, você se torna pobre. Financeiramente, espiritualmente, emocionalmente. Eita, Nossa. aí vai, hein, gente? Mas quando você tem a visão, você se torna um cara rico. É verdade. Porque o dinheiro não gera visão, mas a visão gera dinheiro, recurso, provisão. Aí Jesus curou ele seguiu Jesus. Está no texto que ele seguiu Jesus. Lá na frente, Lucas 19, Jesus encontra com Zaqueu, que era um cara rico. Meu Deus. Mas queria também ver Jesus. Então são dois cegos. O que estava de olhos fechados. E outro? Mas de mente aberta, porque sabia que Jesus era filho de Davi. E o outro, que estava de olhos abertos, mas a mente fechada. Quero saber quem é esse Jesus. São dois homens. Sim. Um pobre, outro rico. Zaqueu em cima da árvore, Jesus falou, desce, rapaz. Quando Zaqueu desceu, vamos para sua casa. Quando chegou na casa, Zaqueu virou e falou assim, ó, hoje eu dou metade dos meus bens pros pobres. O cego não estava seguindo Jesus? Um dos primeiros a receber a... Meu Deus. Um dos primeiros a receber a esmola do Zaqueu foi o cego. Estava seguindo Jesus. Só que aí que tá o detalhe. O cego não recebeu a riqueza seguindo Zaqueu. Sim. O cego recebeu a riqueza seguindo Jesus. Verdade. Jesus encaminhou o cego para receber a riqueza do Zaqueu. É verdade. Então qual é o problema hoje? Que as pessoas, ao invés de seguir Jesus, estão seguindo a riqueza. E aí se torna uma riqueza sem propósito, né? Uau. Porque quando você segue Jesus e a riqueza vem, acaba sendo uma riqueza com propósito. Vazia, né? Uau. Sim. Uau. Pesado isso aí. Meu Deus. Gente, ó, hoje tá... Tá pelando. Tá pelando. Mas tá gostoso. Isso é bom. Em cima de... A gente tá falando de visão, em cima de visão. Desculpa aí. Perdão. Desculpa aí. Você falou o negócio da oferta, não foi? Sim. Perdão, desculpa mesmo. Não, pode falar. Lembrei aqui. Quando você compra mantimentos, Sim. você vai no supermercado, vai lá e você compra um mantimento. Quando você volta pra casa, às vezes você tá na pressa ali, tem que sair. Geralmente a gente faz isso. Pega os mantimentos e coloca no chão. Sim. Você sabia que aqueles mantimentos, eles também fazem parte de uma oferta? Que a sua casa é um tabernáculo e você é um sacerdote. Então, todas as vezes que você traz mantimento para casa, você não tem que colocar no chão. É mesmo? Por quê? Porque se trata de oferta. E oferta no chão, quando você coloca no chão, não é oferta, se torna oferenda. Meu Deus. Você nunca vai ver um despacho na mesa. Um despacho fica no chão. Meu Deus. Porque o diabo não come na mesa. O diabo come no chão. Caramba. Os filhos não comem no chão. Os filhos comem na mesa. Meu Deus. Nunca coloque nada no chão, coloque sobre a mesa. Por isso que na Bíblia alguém foi colocar a oferta no chão, Deus, não, levanta pedras e coloca um altar. Mesmo que seja de pedras, mas faça um altar. Meu Deus. Porque para Deus a oferta precisa estar sobre o altar. Meu Deus. Nunca sobre o chão. Pesado isso aí, hein? Uau. Para Deus a oferta precisa estar sobre o altar. O altar. Nunca sobre o chão. Nunca sobre o chão. Meu Deus. Essa eu nunca tinha ouvido. De verdade mesmo. Pesada essa. Essa é pesada demais. Meu Deus. E a gente falando sobre oferta, né? A gente falando sobre dinheiro. Olha aí, gente. Eu acho que a gente consegue também introduzir Judas nessa jogada aí. Ah, dá. Eita. Eu acho que a gente consegue falar um pouquinho sobre ele. Eu sei que você tem algo pra falar pra gente aí. Aqui, gente. Deixa eu beber água aqui, porque o Judas... Porque é alguém que lidava com oferta, alguém que lidava com dinheiro, né? Alguém que lidava ali com a boa parte do dinheiro que entrava, enfim. O que você pode falar pra gente sobre Judas? Muito forte. Gente, eu amo falar sobre Judas, assim, sério. Acho que eu até me perco de tanta coisa que eu vou falar sobre Judas. Mas, assim, engraçado. 3 pontos muito importantes sobre Judas. Primeiro, se no ministério de Jesus tinha um Judas, imagina o nosso. Uau, já pesado. Não, tem sim. Segundo, já percebeu que quando a gente descobre que tem um Judas, a gente quer encontrar Judas em todo mundo? É verdade. E a gente tem que tomar cuidado, porque o problema não tá no barulho do Pedro. O problema tá no silêncio do Judas. Meu Deus. Eu prefiro estar do lado de um Pedro que é barulhento, esparafatoso, do que do lado de um Judas silencioso. Caramba. Que é como a serpente, esperando para dar o bote. E terceiro, Jesus orou para os 12 discípulos entrarem no ministério. O texto diz, a noite inteira Jesus orou e no outro dia seguinte escolheu para si aqueles a quem ele quis. Judas estava no meio da oração. Sim. Jesus orou para o Judas entrar no ministério. Sim. Mas ele não orou para o Judas sair. É verdade. Hoje é o contrário, a gente não ora para o Judas entrar.
a gente ora pro Judas sair. Meu Deus. Só que Jesus poderia cumprir o ministério dele sem o Pedro, Sim. poderia cumprir o ministério dele sem o Tiago, poderia cumprir o ministério dele sem o João, mas ele não poderia cumprir o ministério dele sem o Judas. Meu Deus. O Judas estava no mapa escatológico da vida de Jesus. Meu Deus. Cronológico na vida de Jesus. Ele fazia parte. E outra, talvez o Judas, Thiago, que a gente não encontra nos outros, esteja escondido dentro da gente. Meu Deus, você pode... Não, repete pra gente. Repete isso pra gente. Talvez o Judas que você não encontrou nos outros pode estar camuflado dentro de você. Porque hoje, você já percebeu que ninguém chama Judas? Você não chega na escola e fala, como é que você chama? Não, meu nome é Judas, não tem. Tem Pedro, Tiago, João, Mateus, tudo mais. Verdade. Menos o Judas. Porque o Judas hoje não tá ligado no nome, o Judas hoje tá ligado no caráter. Às vezes o cara tem nome de Pedro, o nome de João, o nome de Tomé, tem o nome até de Jesus, não, Jesus. Mas o caráter do cara de Judas. Ô Tiago, e cá pra nós, hein? Jesus sabia... Gente, vocês não estão prontos pra ouvir isso, não? Meu Deus, é pesado. Jesus sabia que o Judas estava roubando e não tirou ele do ministério, cara. Se fosse qualquer ali... Tá me roubando? Tá excluído amanhã, tá fora. Jesus manteve o Judas dentro do ministério, segurando a bolsa, mesmo sabendo que ele ia roubar. Por quê? Porque você só pode se considerar maduro quando você aprende a lidar com Judas. Meu Deus. Quando a presença do Judas para de fazer você frutificar, você não entendeu o que é maturidade. Entendi. Você só flui quando você sabe lidar com Judas. Entendi. Jesus entregou a bolsa para ele. Ele, pensando que estava carregando a bolsa, estava carregando a riqueza. Não, estava carregando a pobreza. Porque o amor Deus em Jesus entregou para João, o apóstolo do amor. É verdade. A justiça Deus entregou para o Tiago. Sim. A igreja falou, Pedro, você vai tomar conta das minhas ovelhas. O pastoreio, só faltou o dinheiro e Deus. Jesus, a pior parte, a parte mais rasa, entregou pro Judas. Achou que estava recebendo tudo, no final estava recebendo nada. E outra coisa, Exato. O Judas achou que estava lidando com o dinheiro, mas nunca Judas lidou com dinheiro. Ele estava lidando com Deus. Meu Deus. Na hora dele escolher o Deus certo, ele escolheu o Deus errado. É verdade. Hoje tem pastores e pregadores amando mais ao dinheiro do que ao próprio Deus. Meu Deus. Eles estão amando o mamon. Porque o problema não é ter dinheiro no bolso, o problema é ter dinheiro no coração. Nossa. A igreja primitiva trazia a oferta e não colocava no chão, colocava nos pés dos apóstolos. Com o passar do tempo foi mudando. Do pé ela subiu pro bolso, do bolso subiu pro coração e do coração subiu pra cabeça. E tudo que governa sua cabeça, governa seu coração, governa seu bolso, governa seus pés. Meu Deus. Se o dinheiro é o fundamento do seu ministério, pode decretar falência hoje que ele vai falir. Essa é pesada. Todo ministério que o fundamento for o dinheiro, faliu. Porque o segredo não tá na provisão, tá no provedor, não sustenta. Meu Deus. O segredo não está na provisão, está no provedor. Em quem sustenta. Em quem sustenta. Meu Deus. E você acredita que hoje parte da igreja vive se sustentando, na verdade, não do provedor, mas pelo dinheiro que entra? Eu falo assim, sem esperar o recurso dele. Apenas fazendo com que as coisas aconteçam da força do próprio braço. Sim. Suas próprias habilidades. Dando um jeitinho. Sim. Entende? Vou dar um jeitinho pra que entre isso, entre aquilo. Concordo com você. Tipo assim, tem uma geração que, tipo assim, Tiago, uma coisa é Deus prover. Claro, Deus vai prover e tal. Claro que eu também tenho que fazer minha parte de buscar, trabalhar, correr atrás, enfim. Só que, por exemplo, os hebreus estavam no deserto. Eles não tinham esse... Eu não sei como é que lá em Jaú fala, quando o cara tá desempregado, ele aqui em BH fala bico. Tipo assim... Que ele vai fazer um bico e tal? Isso. Não, lá também. É bico também. Lá é bico também. Então é bico. Eu acho que a maioria dos lugares deve ser bico. Vou fazer um bico. Isso. Tipo, o cara tá desempregado, capina um lote aqui. Nem capina lote hoje. Fazer um servicinho aqui. Aí o cara, fiz um bico ali e ganhou uma graninha. É isso mesmo. Claro, o cara vai ter que trabalhar, enfim, se dedicar, fazer o esforço dele e tal. Só que tem lugares que nós estamos querendo roubar o lugar do provedor. Pesado isso, hein? Ele tá querendo prover, mas nós estamos querendo prover. Entendi. E aí, Thiago, a gente fala o seguinte, que no casamento o homem é o provedor. Entendi. Mas não é. O homem não é o provedor. O homem é o mantenedor. Porque provedor é Deus. Só ele provê, mano. Interessante. Ele é o provedor e ele é o que prevê. Sim. O homem não prevê nem provê. O homem é o que mantém. Então,
Quando você tem um provedor, você não precisa ficar preocupado com a provisão. Fui moço, sou velho, nunca vi um justo desamparado. E nem a sua descendência mendigar o pão. Deus trouxe o pão do céu para alimentar 3 milhões de pessoas no deserto. O Pai cuidou dos filhos lá no deserto. E agora Deus envia Jesus, que é o filho, para cuidar de uma multidão aonde? No deserto. Mesmo cenário. É Deus dizendo, se eu fiz uma vez, eu posso fazer de novo. Meu Deus. Se ele proveu na sua vida, em alguma circunstância, uma cura, um milagre, uma porta aberta, nós precisamos crer no Deus que repete a dose. É verdade. Ele faz de novo, irmão. É verdade. Só que você fica tão desesperado e ansioso que você acaba querendo fazer com a força dos seus próprios braços, ao invés de confiar em Deus e esperar que Ele pode prover o melhor para você. Uau, é verdade. E falando sobre isso, sobre confiança, às vezes a gente esquece que a gente passou momentos mais difíceis do que o que a gente tá passando hoje, né? E às vezes a gente se pega assim, cara, e agora o que eu vou fazer? Não tem saída, pra onde eu vou? E a gente esquece que Deus já nos tirou de algo muito pior do que a gente tá vivendo hoje. Isso é uma cegueira espiritual também. A gente fica cego. É verdade. Que parece que não dá o download da mentalidade de voltar e buscar os arquivos escondidos no porão da nossa alma. E pensar, poxa, aquele dia eu tava na frita, ele pôs a mão. Aquele dia, sendo aquela situação, a preocupação se torna uma fumaça escura. Sim. Na qual a cortina das nossas lembranças se fecha. E a gente esquece do Deus que uma vez proveu para nós lá atrás. E é o mesmo Deus que pode prover para nós aqui hoje. É verdade. Ele provê. Sabe, se a gente ficar desesperado, a gente não vê os milagres diários. É verdade. Proveu um livramento. Você tem 2 filhos. É verdade. Eu tenho um menino. Nossos filhos nunca passou fome, cara. É verdade. Nossos filhos nunca passou fome. Isso, assim, é de emocionar. Tipo, a gente passa dificuldade, né? Você não sei como é que foi a sua criação. Eu passei dificuldade, muita dificuldade na escola, né? Tipo assim, estudava e nós não tínhamos mochila, vimos de periferia, lugar simples. E hoje, tipo assim, ver o Joseph viver coisas que, tipo assim, poxa, eu não tive isso, cara. Eu não tive um carrinho. E o Joseph tem milhões de carrinhos, pode escolher. Então, tipo assim, eu vendo Deus prover, cara, na vida dos nossos filhos. Tipo assim, poxa, é Deus. Em questão da promessa, sabe, Jacques? Você falando, tô lembrando aqui. Imagina alguém virar pra você e falar assim, Deus tem uma promessa na sua vida e você vai viajar aos 4 cantos do mundo. E aí você olha pra dentro da sua casa, seu pai não tem estudo, a sua mãe não tem estudo, ninguém tem um passaporte, ninguém nunca viajou, fez ali um BH Contagem, o máximo. Como que eu vou viajar ao mundo? Cara, é um Deus provedor que de fato sustenta. O que a Bíblia fala é real, ele não é homem para que minta, nem filho dele para que se arrependa, sabe? Quando ele fala, ele é fiel para cumprir e ele vai cumprir. E uma coisa que, particular, que a gente estava até conversando ontem, talvez foi porque a gente deixou de tomar decisões, como você compartilhou ontem comigo, no monte, né? Todas as vezes que você ia tomar algumas decisões, você ia pro monte, lembra? Né? A gente tava conversando algo lá e eu achei interessante. E é verdade, hoje a gente tá tomando decisões, nossa vida tá tão corrida e tão no automático, que a gente tá tomando decisões sem consultar ele. E uma pessoa que tomou uma decisão sem consultar outra pessoa que estava do lado, foi o próprio Malcolm. O próprio Pedro, cortando a orelha de Malcolm, né? Meu Deus. Porque tava com um homem do lado, andando com ele, e tomou uma decisão sem consultá-lo. Meu Deus. Isso também é... Isso é pesado, Thiago. O Pedro foi para a oração do Getsemane. Que honra, hein? Os últimos dias, os minutos de Jesus antes da sua morte, convidou os discípulos para orar e o Pedro estava no meio do convite. É verdade. Só que o que chama atenção, Thiago, não é o Pedro ser convidado para oração. O que me chama a atenção é que a Bíblia diz que o Pedro levou uma espada para oração. Sim. Quando você vai para oração, você leva a Bíblia, você leva lenço, talvez, enfim. O Pedro levou uma espada. Aí eu te pergunto, Jesus não sabia que Pedro estava com a espada? Sabia. Por que Jesus não falou, Pedro? Não, você tá indo pra oração, mano. Joga isso fora, rapaz. É verdade. Jesus sabia, não adianta arrancar a espada da bainha dele se ele nunca tirou a espada do seu coração. Meu Deus. Você pode repetir isso pra gente? Isso é pesado demais. Que isso. Não adianta tirar a espada da bainha se ela nunca saiu do seu coração. Às vezes você consegue tirar a espada da bainha,
mas ela sempre esteve lá, presa no seu coração. E aí Jesus falou, Pedro, se eu pudesse, se eu quisesse, eu arragaria o pai, ele mandaria miríades de anjos para me proteger. Quando os soldados romanos prenderam Jesus, que quem prendeu Jesus não foi os judeus, foram os romanos. Sim. O texto diz que Pedro arrancou a espada e cortou a orelha do Malco. Eu te pergunto, você acha que o Pedro queria arrancar a orelha? Ah, jamais. O Pedro queria matar o cara. No escuro? No escurão ali. Só que o texto diz que ele cortou a orelha. Foi. Aí é um mistério. Será que ele cortou e a orelha caiu? Ou será que só deu um corte? Verdade. Não sei. Só sei de uma coisa, que Jesus tocou e curou. É. Se a orelha caiu, eu te pergunto, como é que você acha uma orelha no escuro? É verdade. Não teve problema pra Jesus, que é a luz. Segundo, se a orelha caiu, Jesus não colocou ela no mesmo lugar. Não colocou a orelha no peito, não colocou a orelha na testa, colocou no mesmo lugar. Sim. Porque às vezes ele vai permitir você sofrer alguns cortes só pra colocar as coisas em ordem. Nossa, no mesmo lugar. No mesmo lugar. Deus. Uau. Talvez. Pesado. Meu Deus. Terceiro, se o Pedro tá com a espada não representa a palavra. Sim. Só que a palavra não é pra ferir ninguém, não. É verdade. Porque às vezes você tá cortando as pessoas erradas. Posso ir mais fundo? Paulo disse que a orelha faz parte do membro do corpo. Sim. E quando você corta um membro, se você não colocar esse membro no lugar, ele morre. É verdade. Porque o corpo vive sem o membro. É verdade. Mas o membro não vive sem o corpo. Uau. Eu não vou Peguei. na igreja mais, eu sou desigrejado. Então tá errado aí. É. A Bíblia diz, não deixe de vos congregar. Não deixe. E segunda coisa, Jesus frequentava a sinagoga. Sim. E terceira coisa, irmão, a vida tá no corpo. Quando você foge da mesa, a primeira coisa que você perde não é o alimento, é a comunhão. É verdade. Entende? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A paz com todos tem a ver com comunhão. Com bom e com suave é que os irmãos vivem união. E outra coisa, quando cortou a orelha, Jesus foi lá e curou ele. Gente, quando Pedro cortou a orelha de Malco, a primeira coisa que o Pedro tirou do Malco não foi sangue, Sim. não foi orelha. Primeira coisa que o Pedro tirou de Malco foi o direito de ter fé. Porque a Bíblia diz que a fé vem. Pelo ouvir. Como é que você vai ouvir se você não tá ouvindo? Entende? Então, quando Jesus curou ele, segundo, ele não pode mudar se ele não ouviu o evangelho. Mas se você tá arrancando a orelha do cara, como é que ele vai mudar? É verdade. Porque como ouvirão se não há quem pregue? Uau. Então, talvez alguém cortou alguma parte da sua vida e sangrou você. E o que eu acho lindo é que Jesus não empurrou o mal, que ele só tocou. E o toque de Jesus foi suficiente para curar. Quem sabe nesse dia de hoje, nessa entrevista, nessa live, nesse podcast, seja a oportunidade que você precisava para ser tocado. Para que aquilo que estava fora de ordem na sua vida, através de um toque de Jesus, ele possa colocar as coisas nos devidos lugares. Meu Deus. Então, às vezes, a gente não pode reclamar. Na verdade, é entender o motivo do nosso ferimento, né? Porque, às vezes, Deus realmente está nos permitindo que a gente seja ferido para colocar as coisas em ordem. Uau. Não é para te matar. O Malco não morreu. Meu Deus, é verdade. Não morreu. E foi o penúltimo a receber o milagre antes da crucificação. Porque o último milagre de Jesus não foi curar Malco, mas foi falar com o bandido, hoje mesmo. Meu Deus. Estarás comigo no paraíso. Nossa. Não inaugurou um paraíso com um apóstolo. Não inaugurou um paraíso com um discípulo. Inaugurou o paraíso com um bandido, um ladrão. Meu Deus. Por isso que salvação é território de Deus. É verdade. O cara nunca foi na igreja, não era dizimista, não era ofertante. Na última hora, meu Deus, Jesus falou assim, ó, tem um amigo na Bíblia. Quem? O Lázaro. Ah, mas ele não é discípulo, não é? Pois é, mas é meu amigo. Porque discípulo é uma coisa e amigo é outra coisa. É verdade. Sabe quem tá na promoção aqui? Não é os discípulos, é o Lázaro. É verdade. É melhor ser amigo do que ser discípulo. Porque para se tornar amigo, você precisa passar pelo discipulado. O Lázaro tem a honra de ser direto amigo sem precisar ser discípulo. É verdade. E dá para ir mais fundo. Tanto que quando Jesus vira para os discípulos e fala assim, ó, agora eu vou chamar vocês de meus amigos. Vocês estão sendo promovidos agora. Agora o Lázaro não, o cara já era. E já era. E outra, Jesus não ressuscitou nenhum discípulo que morreu. Mas quando Lázaro morreu... E detalhe, Lázaro foi um dos poucos personagens bíblicos que não teve fala. É verdade. Não tem um versículo de Lázaro, não tem um texto de Lázaro, não tem um livro de Lázaro. Mesmo assim foi amigo de Jesus. É verdade. A amizade com Jesus não tem a ver pelo quanto você produz, mas tem a ver pelo quanto você entrega. A sua aliança com o coração com Jesus vai falar mais da sua amizade do que minha agenda tá lotada, eu prego muito pra ele, eu uso muito o nome dele.
Interessante demais, porque isso nos remete à intimidade com Deus, né? Intimidade com Jesus, no caso de Lázaro. Porque quando você é íntimo, você não precisa fazer barulho para aparecer. Uau. O próprio Jesus faz com que você apareça. É isso aí. Não tem uma fala, não tem uma frase, nada foi feito por ele. Mas ele apareceu porque ele estava com Jesus. Meu Deus, isso é questão de intimidade mesmo, né? O que você pode falar hoje pra gente também em relação à intimidade? Ter uma intimidade com Deus, intimidade com Jesus. A pressa dos dias atuais, o WhatsApp, agora você clica lá, vai o X2, cara. É verdade. O mundo tá acelerado. E a aceleração do mundo pode nos roubar da nossa intimidade com Deus. Sim. E a intimidade com Deus, ela é tão profunda que uma vez que você é íntimo de Deus, você consegue discernir a voz dele. Por exemplo, quando Noé foi construir a arca, a primeira coisa que Noé tinha que ter é intimidade. Porque ele construiu tudo como Deus mandou ele fazer. Sim. Deus não é um mestre de obra, Deus é um arquiteto. Sim. Então, a nossa intimidade está ferida por causa da nossa pressa. Nós estamos corridos demais. E no final dos dias a gente faz aquela oração mamão com açúcar. E aí Deus está dizendo, a oração é o oxigênio da intimidade. Quanto mais você ora, mais íntimo você fica. Porque é o diálogo, né? Se a gente ficar falando todo dia, vai chegar uma hora que a gente vai ficar tão íntimo que no olhar a gente vai entender já o que o outro está dizendo. É verdade. Porque não tem como ser íntimo distante. A intimidade te faz aproximar. E como é que eu aproximo de Deus? Pelo sangue, pela palavra, mas também pela oração. A oração é o oxigênio da intimidade. Quando você perde a oração, você rompeu, houve uma ruptura na intimidade. E pior, viu? Muitos pregadores, pastores e cantores pararam de orar. É verdade. Perdeu a intimidade. Perdeu a intimidade. Perde a intimidade, perde a direção, perde tudo. Você começa a fazer as coisas por você mesmo. É isso mesmo. E uma das coisas que a gente vê muito hoje é as pessoas, né, perdendo a intimidade, é muita gente com medo. Sim. Tem muita gente com medo e o medo ele tem parado muito ministério, o medo tem quebrado muito propósito, o medo tem deixado muita gente deixar de lado aquilo que Deus depositou sobre ela. O que você pode falar pra gente também, pra vencer esse medo? Eu sei que é a questão da intimidade, como a gente tá falando, mas o que a gente faz pra não parar diante do medo? Então, mano, a Bíblia diz que o medo é um espírito. Sim. Eu não vos dei espírito de medo. Sim. Medo não é um sentimento, medo é um espírito. A palavra medo, de trás pra frente, é dome. Ou você domina o medo, ou o medo dominará você. Pedro tá andando sobre as águas. Quando ele sentiu medo, o texto diz que ele começou a ser profundo. É verdade. O medo só te afunda. Não ande sobre o medo, ele vai te afundar. E já percebeu que toda vez que você tem medo, você recua? É verdade. Se tem um cachorro ali, você tem medo, você volta. O medo é a paralisação do propósito. Sim. Não tem como ter propósito e ter medo. Quando você alimenta o medo, você esfria a fé. Quando você alimenta a fé, os medos morrem. E outra coisa, lembra de quando Jesus ressuscitou? A Bíblia diz que uma mulher foi no sepulcro domingo de manhã. Sim. Todos os discípulos estavam dentro da casa trancado com medo. Verdade. Ela simplesmente rompeu o medo, rompeu as paredes e falou, vou atrás dele. Vou lá no sepulcro. Ela não teve medo de morrer, não? É mesmo. Ela não teve medo. Não. Tem hora que você vai ter que fazer com medo, mas vai ter que fazer, irmão. Como é que eu vou assumir um ministério? Com medo faz, mas é melhor ir com medo do que se frustrar com medo parado. É verdade. É melhor sofrer por não ter conseguido do que se frustrar por não ter tentado. Sofra com medo, mas vai. Porque chega uma hora que a sua fé cresce tão grande que ela consegue quebrar todos os atalhos do medo. O medo é a poluição da fé, cara. É verdade. A mulher não teve medo dos homens prender ela e matar, crucificar ela. Ela simplesmente saiu da casa e falou, vou no sepulcro de manhã encontrar com Jesus. Muita gente tem medo de falar, medo de pregar, medo de namorar, medo de conquistar, medo de fluir, medo de empreender. Porque o medo é um bloqueio, paralisou você. Você tá no mesmo lugar, falando as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas, andando com as mesmas pessoas, só porque o medo te paralisou. Entende? Verdade. Então o medo é o oposto da fé. Sim. Ao invés de ficar alimentando o medo, você tem que alimentar a fé. Você não vive do medo, você vive da fé. O justo vive da fé. É verdade. Tem que guerrear contra o medo, irmão. É verdade. O que você falou faz muito sentido. Medo da paralisia. Mesmo com medo, a gente precisa ir, né? Um dia eu fui pregar no evento, tinha umas 30 mil pessoas. Aí o medo falou, você não tem palavra pra esse povo não, hein? Meu Deus. Mano, você não tem palavra pra esse povo. Presta atenção, o que você vai fazer lá em cima. Sim. Vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Eu falei, o medo tá gritando mais alto do que a fé. Fui abrir a Bíblia, comecei a ler um pouquinho da Bíblia. A palavra foi
treino foi germinando. Daí a pouco eu falei, quer saber? Medo, fica aqui que eu tô indo. Amarrei ele, fui lá, preguei 1 hora, povo abençoado, Jesus salvou. Então assim, não deixe o medo roubar a sua oportunidade. Teve momentos que você teve oportunidades que você teve, que o medo tentou te prender e você só perdeu a oportunidade porque o medo falou mais alto. Silencie o medo e a fé terá voz. Às vezes as pessoas podem deixar de ouvir uma palavra através de você porque você teve medo. Teve medo. É isso aí. Tem que romper o medo. É isso aí. Cara, que podcast, hein? Hoje foi frenético. Bate-papo gostoso, a hora passou, a hora tá voando. Meu Deus. Muita coisa boa, mas assim, infelizmente a gente tem que, né? Encerrar, a gente precisa ir pro nosso final. O que você pode falar desse podcast todo, ou deixar uma consideração final para as pessoas que estão nos ouvindo, assim, em relação a tudo? De repente pegar o medo, não sei, a intimidade, algo que a gente falou aqui que te marcou para você deixar pro pessoal de casa. Eu vou falar algo que eu não falei aqui, que talvez sirva para alguém. Nunca compare a sua vida com a vida dos outros. A comparação é a matemática de um frustrado. Quando você compara, você se frustra. Vai ter coisa que Deus vai entregar para ele que não vai entregar para mim. Vai ter coisa que Deus vai entregar para mim que não vai entregar para ele. Isso nos completa. A palavra comparar, quando você tira o com, só fica parar. Pessoas estão paradas porque aprenderam a só comparar. Entende? Então, a comparação não te evolui, pelo contrário, ela te torna medíocre, porque você quer ser alguém na vida dele. Deus não te chamou para você ser alguém na vida de ninguém. Deus chamou para você ser você e luz na vida de alguém. Nunca se compare, porque todas as vezes que você compara, você está minando de ser original. Quando você compara, você bloqueia aquilo que Deus chamou para ser. Deus não te chamou para ser os outros, chamou para ser você mesmo. E a maior graça do evangelho não é você lutar para ser melhor do que os outros. A maior graça do evangelho é você lutar para ser melhor de quem você foi ontem. Quando você aprende a vencer a si mesmo, você nunca vai se ofuscar com sucessos alheios. I love you. Siga meu canal, Jackson Marques, nas nossas redes sociais. É verdade, gente. Oh my God. Instagram, Jackson Marques. Se inscreva aí, mano. Dá uma moral pra nós aí, mano. Dá moral no seu Instagram aí, dá moral. O Thiago vai deixar a arroba dele aqui também. Dá moral pra nós lá. Gente, em cima disso, realmente, siga a gente aí nas redes sociais. O Instagram do pastor Jackson Marques, você vai achar, se colocar aí Jackson Marques, você vai achar o Instagram, Facebook, o YouTube. Isso aí, tudo lá. E tudo lá. Começa a seguir o homem aí, porque tenho certeza que você vai ser abençoado por Deus. E o meu também, meu arroba é Thiago, né, com H, Thiago Mó 89. Segue lá, deixa seu like, sua curtida, enfim. Obrigado por estar com a gente agradece por esse momento, obrigado por deixar a gente entrar na sua casa, por Deus falar no seu coração. Esse foi mais um Pão e Mesa Cast, e aqui nós nos